Vamos ver o vídeo do Fefo falando da maior treta, Nick versus Disney Channel. Eu confesso que nessa época, gente, eu era muito por fora das coisas, assim. Então, aliás, nessa época, quem que eu tô querendo enganar, né? Até hoje eu sou por fora dessas coisas. Mas, enfim, vamos ver o vídeo dele pra entender o que que acontecia, né? Finalmente tô fazendo esse vídeo prometido há meses pra vocês. Nesse vídeo eu vou te explicar como as duas emissoras foram evoluindo nessa corrida midiática pra criar as grandes estrelas dos anos 2000. Tem muita informação legal, curiosa e que eu tenho certeza que vai ser novidade pra você. Eu já adianto que teve puxada de tapete, teve acusação de plágio, teve indireta em programa infantil e muito mais. Bora descobrir como aconteceu tudo isso? Então vem comigo nessa viagem no tempo super especial. Eu só vou me apresentar primeiro, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Oi, muito prazer, eu sou o Fefo e esse é o Fefoverso. Seja bem-vindo. Aqui no Fefoverso a gente fala sobre cultura pop, cinema, séries, fofocas de bastidores e tudo que acontece em Hollywood. Inclusive, gente, se inscrevam, tá? Entrem lá no canal do Fefo, eu vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo também, porque o Fefo é um querido, os vídeos dele são ótimos, ótimos, ótimos. E assim, tô fazendo aqui o react com vocês, mas também vão lá, tá? Dá uma moral pra ele, assiste os outros vídeos, até porque eu tô fazendo react, mas quem fez aqui o vídeo foi ele. Então, só pra deixar isso alinhado aqui com vocês. Vamos lá pro comecinho dessa linha do tempo, pra você entender como as duas emissoras surgiram e qual era a proposta inicial delas. Quando a Nickelodeon nasceu, ela era bem diferente da Nick que a gente conhece agora. Na verdade, Nickelodeon não era nem o nome. Tudo começou com uma educadora chamada Vivian Horner, que criou um programa chamado Pinwheel, que era exibido num canal chamado C3, lá em 1977. O formato desse programa Pinwheel era bem TV Cultura. Educativo, lúdico, não tinha anúncios e nem apelo comercial nenhum. Mas mesmo assim, o Pinwheel conquistou o público infantil logo de cara. Tanto é que o pessoal começou a chamar o canal C3 de o canal Pinwheel. É engraçado que se você for ver os comentários no YouTube dos vídeos de Pinwheel, tem muita gente falando: meu Deus, eu tenho 50 anos e só de escutar essa abertura eu já me sinto viajando pro passado. Foi a TV Globinho, de uma geração americana, sabe? E aí... Nossa, gente, eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Tudo bem, aparentemente é mais, né, tipo assim, eu sou muito nova, então não conhecia. Mas ainda assim, tipo assim, eu nunca nem ouvi falar, porque, por exemplo, tem muita coisa que meus pais assistiam que eu já ouvi falar, entendeu? E com o sucesso do programa, essa Vivian sacou o potencial do negócio e pensou, por que não criar uma rede de TV a cabo só disso? Só pras crianças. Visionária. Um canal 100% voltado ao público infantil parecia uma ideia ousada. Existiam sim muitos programas infantis de sucesso, como Vila Sésamo, mas um canal só disso? E como é que vai chamar? E aí surgiu o nome Nickelodeon, que era como se chamavam aqueles cinemas baratinhos do início do século XX, que custavam só 5 centavos, ou seja, um níquel pra você entrar. Como esses Nickelodeons dos Estados Unidos eram... Nunca soube de onde veio o nome. Olha só, tá vendo? Vivendo e aprendendo com o Fefo. acessíveis, as crianças iam pra ver produções culturais e peças de teatro. Então, era uma forma de entretenimento muito popular. E essa era a ideia da Nickelodeon. O canal estreou em 1979, mas ainda era super voltado pra crianças bem pequenas, com muito fantoche, musiquinha, nada de publicidade. Só que isso não engajou como esperado. Um programa disso foi sucesso. Agora, um canal inteiro disso não deu certo. A Nickelodeon mal estreou e foi parar no último lugar da lista de audiência dos canais da TV a cabo. Nos anos 80, enquanto a Nick ainda tentava se encontrar, a Disney entrou no jogo. Em 1983 surgia o Disney Channel, mais um canal também focado no público infantil. A diferença é que a competição não era nada justa, porque a Nick ainda tentava criar o seu próprio nome e a Disney já era a Disney. A emissora já chegou com Mickey Mouse, Ursinho Pooh e companhia no catálogo. E concorrência estimula o avanço, né? A Nick já tava lutando pela sua vida nos anos 80 e quando viu a Disney se aproximando, ela precisou fazer alguma coisa. Cara, vou falar, impressionante que a Nick sustentou.
tá? Porque assim, tu tem uma concorrência como a Disney, que já tem nome. E não só isso. Já tem nome, tem catálogo e tem dinheiro. Porra, impressionante. Impressionante que a Nick simplesmente não desistiu e falou, é isso, gente, estou indo embora, beijos. Tchau. Inclusive, falando nisso, olha só, falando nisso aqui, eu quero dizer pra vocês que somente essa semana está rolando uma promoção lá na lojinha. Compre o moletom, ganhe uma camiseta e frete grátis. Só até sexta-feira. Então, na compra de um moletom, ganha uma camiseta e ganha o frete grátis só até sexta-feira. Lembrando que temos estampas novas, as antigas também continuam lá. Então, nossa, eu ainda não garanti a minha. Esse é o momento. Esse é o melhor momento. Ai, não quero uma camiseta, eu quero só um moletom. Se junta com alguém, uma pessoa paga o preço que seria da camiseta, tu consegue ainda, tipo assim, pagar menos do moletom, entendeu? Olha só, que delícia. Olha aqui as ideias da pessoa. Então assim, só até sexta-feira tá rolando essa promoção. Então fiquem atentos e se vocês quiserem aproveitar para comprar, esse é um ótimo momento. O canal, que já estava patinando na audiência, decidiu fazer um rebranding total. O começo lá não deu muito certo, bora reimaginar isso aqui. E para isso eles não brincaram em serviço e chamaram os responsáveis por criar a identidade visual da MTV, que fazia parte da mesma empresa mãe que eles. E aí, os caras foram muito inteligentes. Eles sabiam que eles não iam conseguir competir com a Disney no quesito certinho, educativo, favorito dos pais. Então eles pensaram em apelar diretamente pro coração das crianças. Foi aí que nasceu aquele visual icônico, o famoso splash laranja, que nem precisa falar, né? A Nick já passou por outros rebrandings e esse é o que você lembra icônico, até hoje. E essa mudança não foi só estética, ela foi no conteúdo também. A Nick pegou emprestado o espírito radical da MTV, numa pegada infantil, claro, mas tinha muito conteúdo experimental, de um jeito descolado, diferentão. Era uma coisa meio, vamos tentar e ver no que dá. Talvez esse programa aqui dê muito certo, talvez não. Eles estavam atirando pra todo lado. Mas era muito mais solto, muito mais leve. Nossa, sim, a MTV é o maior canal de televisão que já existiu. Cara, a MTV moldou personalidades, tá? A MTV era muito foda. Gente, cara, quando a quantidade de música que a gente conhecia, de banda, de tudo, né, que a gente conhecia por causa da MTV, tá brincando, tu passar na MTV era, tipo assim, sonho de consumo das pessoas que queriam ser artistas, né, e ter música, e enfim. Inclusive, eu lembro até hoje do dia que eu e a Jéssica estávamos em casa, era à tarde, durante a semana, assim, e foi passar clipe na MTV, eu não lembro qual era o programa, mas foi passar clipe e passou o Felipe Dilon com Musa do Verão. E aí a Jéssica, a gente saiu correndo pra escrever o nome dele, que a gente não queria esquecer, depois a gente queria pesquisar quem era. Então, tipo assim, cara, muitas memórias com a MTV, quando passava lá o top 10, o top 20. Nossa, gente, era tão legal. E a MTV tinha muito programa, né? Pô, o Beija-Sapo na época. A MTV era muito disruptiva, né? Porque, assim, era pra falar com o público jovem, pô. Era pra falar com o público jovem, só que tinha muito conteúdo, assim, que era mais adulto, sabe? Nesse sentido. Então, pô, a MTV era muito boa, muito boa. Saudades MTV. Divertido, ia totalmente contra o jeito engessado da Disney. E isso deu muito certo, porque na Nickelodeon era como se as crianças tivessem voz. Sabe quando você tá naquela fase da infância, da pré-adolescência, que você não quer escutar nada do que seus pais falam e todas as escolhas deles são péssimas e você sim sabe escolher as coisas? A Nick mirou nessa galera e acertou. Era um canal feito por crianças e pra crianças. Ok, talvez você não possa votar no Oscar, mas que tal votar no Kids' Choice Awards? Nossa. A premiação da Nick, onde os jovens votam nos melhores do ano. Entendeu o ponto deles? Aqui você tem poder de escolha. Assim, aquele canal que ocupava a última posição de audiência se tornou o canal a cabo infanto-juvenil de mais sucesso dos Estados Unidos. E aí, meus amigos, o jogo virou. Quem começou a lutar pela própria vida foi a Disney, porque eles perceberam que estavam perdendo muito público. Eles sabiam que tinham os pais. Ok, as famílias adoravam a Disney, mas do que adianta isso se o filho vai falar que Disney o quê? Sai daqui, eu quero assistir a Nick, eu quero o caos, a bagunça da Nick. E mesmo aquele público que a Disney conseguia, ela perdia muito rápido, porque
ela só tinha conteúdo pra criança. Quando essa galera chegava na adolescência, era Bye Bye Disney e Hello Nickelodeon. E desse jeito passamos pelo fim dos anos 80 e início dos anos 90, com a ascensão da Nickelodeon e as dúvidas sobre o futuro do Disney Channel. Um dos acertos... Vocês gostavam mais de Nick ou de Cartoon? Cara, a gente assistia muito os dois, viu? Assim, eu acho que eu sou mais apegada no Cartoon, que a gente ainda assistia mais Cartoon, mas a gente via muito também Nickelodeon. Principalmente nessa época. Eu parei de consumir Nickelodeon já mais velha assim. Inclusive, pensando aqui nessa treta, eu parei de assistir Nickelodeon e assistia muito Disney Channel. Nessa época de High School Musical e tudo mais, até Cheetah Girls, Zapping Zone, não sei o quê. Que na Nick tinha iCarly, eventualmente Victorious, não sei o que veio antes. Mas era uma época que eu não assistia muito Nick. Eu assistia muito desenho na Nick, antes disso. Mas a gente mudava assim, Cartoon, Nick, Cartoon, entendeu? Era muito. Da Disney nessa época foi o revival de O Clube do Mickey Mouse. Olha, o Ryan Gosling! Um programa que existiu décadas atrás no canal ABC. E a Disney sempre teve um olho muito bom pra achar estrelas. No Clube do Mickey Mouse tinha Christina Aguilera, Ryan Gosling, Britney Spears, Justin Timberlake, assim, sim, né? Só nome pequeno, né? E esse clube veio muito a calhar no futuro do canal, mas guarda essa informação que a gente já volta aqui. Nos anos 90, o Disney Channel ainda enfrentava um problema muito grande. Ele ainda era um canal premium. Ou seja, tinha que pagar a parte pra assistir. Ele não vinha nos pacotes básicos da TV a cabo. Resultado, pouca gente via. Dinheiro não dá em árvore e não dá pra competir com um canal que faz parte do pacote básico. Essa história só foi mudar a partir de 97, quando o Disney Channel passou a fazer parte do pacote convencional da TV a cabo. A audiência subiu. Vale ressaltar. Lá fora, porque eu lembro bem que aqui no Brasil era pago à parte. Eu lembro porque a gente só tinha Disney Channel no quarto da mamãe e do papai durante muito tempo, até ter no nosso eventualmente, né? Porque como o papai assistia muita coisa de esporte, não sei o que, ele pegava sempre, tipo assim, o pacote que tinha mais coisa. E aí, no quarto deles, acabava que tinha, tipo, Disney Channel também. Então, Gente, o primeiro filme de High School Musical eu assisti no quarto deles, porque não tinha na nossa TV. Só que não demorou muito também pra gente ter depois o pacote no nosso quarto, com Disney Channel. Então eu lembro disso, sabe? Dessa dinâmica que eu e a Jéssica... Teve uma época que a gente ia muito pro quarto da mamãe e do papai à tarde ver Disney Channel. Junto, obviamente, e agora sim, a guerra entre emissoras chegou no seu auge. Nessa altura do campeonato, dos anos 90 pros anos 2000, a Nick já tava em outro nível. O canal tava tão bombado que ganhou até um espaço próprio no Universal Studios, o Nickelodeon Studios, que era meio parque de diversões, meio estúdio de gravação. Incrível. Era tudo. A Nick investiu pesado nos desenhos animados. Ai, meu Deus, Rocket Power! Cara, mano, Rocket Power era, assim, eu acho que é o meu desenho preferido da Nickelodeon. Deixa eu pensar. Eu acho que é meu desenho preferido da Nickelodeon. Mano, Rocket Power era muito legal. O que gerou sucessos gigantescos, como Doug, Rugrats, Hey Arnold, Bob Esponja. Mas eles não deixaram os live actions de lado, não. E foi ainda nos anos 90 que surgiu um divisor de águas pro canal. O programa All That. Essa série era uma espécie de Saturday Night Live infantil, com várias sketches, e ele revelou grandes nomes que explodiram depois. Amanda Bynes, Kenan e Kel. E foi aqui também que o Dan Schneider entrou na história como produtor da Nick. Hoje a gente sabe que esse set de All That era um terror. Eu não vou me aprofundar na podridão dos bastidores da Nick aqui, porque eu já fiz alguns vídeos sobre isso, vou deixar aqui em cima. Inclusive, comenta aqui se a história da Amanda Bynes está muito batida ou vocês ainda querem ver um vídeo sobre isso. Tá na minha lista pra fazer, eu nunca sei se faço. Se é tu fazendo, tá valendo, entendeu? Porque eu gosto muito de como o Fefo faz o vídeo, gente. Ele é uma pessoa objetiva, entendeu? Ele traz os fatos, ele monta uma linha do tempo. Bicho, de verdade, eu gosto muito do Fefo, tá? Da pessoa, eu já conheci o Fefo, ele é um queridíssimo. Mas assim, ele é muito bom no que ele... Fefo, tu é muito bom no que tu faz, de verdade. Eu sou realmente fã do teu trabalho. Odeio Coragem, o Cão Covarde. Nossa, gente, eu assistia, mas eu não curtia. Eu dizia que eu não curtia muito, mas eu assistia sempre, vai entender, né? Mas enfim. Hey Arnold, eu comecei não gostando, depois eu passei a gostar. Eu tive essa relação com o Arnold. Faço ou não, sempre penso que
todo mundo já conhece, não sei. Comenta aí se você assistiria. Enfim, voltando aos trilhos. A Nick tava no auge. Tudo que o canal fazia era um sucesso, era hit atrás de hit, e foi aqui que a Disney deu o bote. Em 1996, a gigante do Mickey contratou uma peça-chave, a Anne Sweeney, uma produtora que trabalhava na Fox e que já tinha trabalhado na Nickelodeon por 12 anos. Foi uma contratação meio... ok, tá vendo que deu certo lá? Bora fazer Vamos aqui também. fazer aqui. E aí começou a virada. A Anne traçou um plano pra tirar o Disney Channel do limbo e de quebra bater de frente com a Nick. A ideia era simples, manter aquele jeitinho selo família de aprovação e ao mesmo tempo conseguir fisgar o público adolescente, que até então era 100% dominado pela concorrência. E para resolver isso, a Disney percebeu um ponto-chave na sua estrutura. Caramba, todo mundo que sai daqui vira popstar global, né? Britney, Christina Aguilera, Justin Timberlake. Por que a gente não transforma essa galera em popstar enquanto eles ainda estão aqui? Por que a gente tá esperando eles saírem do contrato para virarem estrelas? Assim surge a Fazenda de Ameaças Triplas da Disney. Queremos jovens que saibam cantar, atuar e dançar. Com esse plano em mente, a Disney entrou nos anos 2000 100% focada na produção de sitcoms adolescentes, divertidas. Nossa, gente, as visões da Raven... Cara, isso é muito nostálgico pra mim. Meu Deus, essa era Disney Channel aí era quando... Ai, meu Deus, aí eu já não consumia muito Nick. Mas, nossa, gente, isso aí... E eu fico triste porque eu sei que às vezes pra eles, né, foi meio tóxico, foi meio ruim, assim, meio complicado, mas... Ai, gente, era tão bom. Sabe, chegava assim no finalzinho da tarde, meu Deus. Aí a gente parava o que a gente tava fazendo pra fazer nosso lanchinho e assistir Disney Channel, era incrível. Engraçadas, família e com atores que podiam conquistar o coração dos jovens. Ai, preciso dizer que deu muito certo. O projeto bombou com Lizzie McGuire, as visões da Raven, Zack Cody, Even Stevens, Hannah Montana, etc, etc, etc. A Disney entendeu que o segredo era criar estrelas completas enquanto elas ainda estavam dentro da casa. Esse era o segredo para ganhar milhões e milhões. De um jeito ou de outro, a gente pode falar que deixar artistas como a Britney escaparem da Disney foi o suficiente para traumatizar eles para sempre. Eles não iam repetir esse erro. Foi assim que o Disney Channel lançou ídolos com álbuns, clipes, produtos, turnês, séries. Ai, turnês, Disney. Eu já te pedi muita coisa, mas isso daí... Porra. Ai, eu sei que nunca vai acontecer, mas era só uma turnezinha de High School Musical. Nem precisava cantar, podia ser só uma turnê de meet and greet. Podia ser só, assim, uma turnê da reunion. Ah, eles se juntam, tem ali um bate-papo. Entendeu? É tipo como fazem na CCXP, sabe? Às vezes, ai, reúne, tem um bate-papo com o público assistindo. Por favor, cara. Ai, que triste. Ai, meu Deus. Sim, sonhar é gratuito. E Cheetah Girls, a High School Musical, era tudo calculado para virar uma febre mundial. E eles conseguiam. Tem pesquisas que mostram que o Disney Channel recebia pelo menos 1 milhão de espectadores novos todo mês. Caraca, ou seja, tinha muita gente chegando o tempo todo. E é óbvio que a Nick não ia ficar sentada vendo a Disney transformar os seus artistas em popstars, né? Muita gente diz que iCarly foi uma resposta direta ao sucesso de Hannah Montana. Uma protagonista carismática que também sabe cantar e que interpreta uma adolescente lidando com a fama. Só que dessa vez, sendo uma criadora de conteúdo e não uma cantora pop. Mas pra gente ser imparcial, a gente tem que combinar que essa troca de inspiração era uma coisa muito comum entre as duas emissoras. Basicamente, as duas se construíram disso. Era uma influenciando a outra pra elas se moldarem juntas. Tem muita gente que diz que Zack Cody foi uma resposta ao sucesso. Nossa, gente, Zack Cody pra Drake e Josh? Cara, eu acho que são pegadas completamente diferentes, assim. Entenda a questão ali dos dois irmãos, mas Drake e Josh pra mim já é um negócio muito mais adolescente e Zack Cody pra mim ainda é meio pré-adolescente, entende a diferença? Enfim, gostava muito de Drake e Josh, amo Zack Cody, mas pra mim tem essa diferença até de público nesse sentido, sabe? Poderia até ser o mesmo público, mas tem uma pegada diferente, umas piadas já mais, sabe? Enfim.
sucesso de Drake e Josh, porque a Disney também queria essa dinâmica dos irmãos, com personalidades diferentes e tal. Então, assim, a gente entrou numa era de séries semelhantes, mas cada uma no seu estilo, porque cada uma produzia de um jeito. Só teve um caso que realmente incomodou a Nickelodeon. Quando o iCarly estreou, em 2007, o Dan Schneider deu uma entrevista dizendo que, originalmente, a série seria sobre uma garota convidada para apresentar um programa de TV que ela amava. Mas como o YouTube estava começando a bombar, ele mudou a ideia e transformou a Carly numa criadora de conteúdo com o seu próprio canal. Era mais moderno pra época. Beleza. Eis que, 2 anos depois, em 2009, a Disney lança Sunny Entre Estrelas, com a exata mesma ideia original que o Dan tinha jogado fora em iCarly. Uma garota convidada para apresentar um programa de TV que ela amava. Gente, e enquanto ele falava, eu tava aqui pensando, não é Zack Code, não é Feiticeiro de Waverly Place, não é as visões da... Tava, sabe, tipo assim, passando na minha cabeça. Qual que era? Esqueci de Sunny Entre Estrelas. Esqueci 100%. Sunny Entre Estrelas era bem fraquinho, né? Já era uma época também que eu já era mais velha, então de repente não me pegou muito por isso. E eu sempre gostei da Demi Lovato, mas realmente, assim, era fraco. Era fraco. Nossa, eu não sabia disso, gente. Fofocar. Aí não teve fair play, não. A Nick mandou um shade bem direto pro Disney Channel. Em um episódio da 2ª temporada de iCarly, as meninas têm as suas ideias roubadas por um canal fictício chamado Jingo Channel. Sim, Jingo. O Jingo Channel tá roubando nossas ideias. E eles ainda falam que, o Jingo Channel tem o Jingoland, que é o parque de diversões da Jingo. E, nossa, tem muitas teorias de que o dono, o chefe, o criador do Jingo Channel tá numa câmara congelado no porão do parque. Eles foram assim, levantaram até as teorias da conspiração do Walt Disney, colocaram nessa história do Jingo Channel, né? Pra não sobrar nenhuma dúvida. Era uma indireta, uma paródia com o Disney Channel. É claro que a gente não sabe se esse shade foi por causa de Sunny Entre Estrelas ou se foi uma cutucada geral na Disney, mas rolou. Mesmo tentando resistir à onda de sucessos da Disney, até lançando o Brilhante Victoria, que era uma sitcom super musical, a Nickelodeon acabou não segurando a fera que o Disney Channel tinha se tornado. Em 2012, depois de 17 anos, a Nickelodeon perdeu o posto de canal infantil mais assistido dos Estados Unidos pro Disney Channel. 2017? Me surpreendeu isso ter acontecido só em 2012. 2012. Tanta série gigante da Disney já tava dando bye-bye. Nossa, também acho. Só 2012 isso aconteceu? Caraca, pô, Nickelodeon era maior do que eu tava esperando antes disso. Porque realmente, gente, 2012, deixa eu pensar, quantos anos eu tinha em 2012? Nossa, não, gente, 2012 eu tava quase fazendo 20 anos já. Pera. Que matemática é essa que eu fiz? Não, tá certo, tava quase fazendo 20, eu tinha 18 anos em 2012, sou de 94, tá certo, minha matemática tá certa. Nossa, realmente, já devia estar o quê? Zack Code Gêmeos a bordo, nem sei se ainda passava Zack Code Gêmeos a bordo nessa época. Devia ter o quê? Jessie, nem sei, já não assistia tanto, realmente. Nessa altura, talvez seja por isso que a rivalidade esfriou desde então. Não porque as emissoras fizeram as pazes, mas porque o cenário mudou completamente. Depois dos anos 2010, nada nunca mais foi o mesmo, principalmente com a chegada dos streamings. Ficou difícil competir com a tela do TikTok também. Muita coisa mudou. O Disney Channel, por exemplo, nem existe mais no Brasil. Eu sei, gente. Foi triste. Desde 2019, com o lançamento do Disney Plus, o canal começou a ser encerrado em vários países, como Reino Unido, Itália, Austrália. A ideia era centralizar tudo no streaming e deixar a TV a cabo pra trás. E isso aconteceu no Brasil esse ano. Lágrimas. Já a Nickelodeon continua no ar, ela faz parte da Paramount, e parece que hoje ela tá mais interessada em viver de revivals e de nostalgia. Muitas produções antigas estão voltando, e recentemente o canal fez até um novo rebranding para adotar o Splash laranja, que tinha abolido desde 2009. Nossa. Mas hoje ambos estão longe de serem a potência cultural que já foram um dia. Tem nova temporada de iCarly? Eu não sabia disso não. Tipo, voltou? Tá tendo revival de iCarly? Ou eles estão passando coisa que já teve? Esse novo iCarly é horrível. Tá, é novo. É assim, né? Não acho que tem um apelo
suficiente pra galera ir pra TV assistir. Meio complicado isso. E a nossa conclusão dessa história é que os dois canais deixaram um legado pra cultura pop. Sim, a sim. Disney mostrou como transformar um canal em uma fábrica de estrela pop. Sim. Popularizou o seu conceito de ameaças triplas e fez milhões e milhões de dólares com isso. Já a Nick apostou na ousadia, na criatividade, na experimentação, deu espaço para formatos novos, apostou naquele humor sem sentido e construiu um vínculo direto com as crianças, tratando elas como as protagonistas das suas histórias. No fim, as duas ajudaram a moldar o que a gente entende hoje por cultura pop jovem, e as duas fizeram parte da nossa infância. Ai, gente, muito triste. O que que os jovens assistem hoje? O que que os jovens assistem hoje? Eu aqui no YouTube. Não, mas sem brincadeira, tipo assim, cara, não é muito triste que não tem lugar. Tudo bem que aqui no caso a gente tá falando de 2 canais, né? Mas que não tem meio que essa coisa que passa pra todo mundo. Entendi o que eu tô falando? Tipo, tu ligava a TV, tava lá passando, aí no dia seguinte tu conversava, ai, tava assistindo Hannah Montana, e aí tinha um... Entendeu? Sei lá, é triste que não tem isso hoje, né? A TV a cabo, gente, eu acho que... eu tenho até hoje, tá? Lá em casa a gente tem TV a cabo até hoje. E eu tenho uma dificuldade de me desapegar um pouco em alguns momentos. Eu consumo muito mais streaming do que TV a cabo. Enfim, por isso que tá todo mundo assim, imediatista. Mas é verdade mesmo. As redes sociais e streamings e tal tornou mesmo as pessoas mais imediatistas. Mas eu acho que tem uma coisa incrível na TV a cabo, que é o negócio do horário, o negócio de... Olha, tá aqui. Vamos todo mundo assistir isso ao mesmo tempo. Tanto que eu gosto muito que The Last of Us tá passando no domingo à noite, às 10 horas. Porque tem esse senso, assim, de... Olha, todo mundo tem um horário que vai sair que é pra vir aqui assistir, entendeu? E que é um domingo à noite, né? Onde normalmente as pessoas estão em casa. Tem mais esse apelo do tipo, ó, domingo, 10 horas da noite, não me chame pra nada porque vou ter compromisso. E assim, hoje em dia tem muito esse senso de as pessoas quererem assistir na hora, que é pra não pegar spoiler depois. Então, eu gosto disso. E eu acho, inclusive, até falando sobre, que a Netflix perde um pouco a oportunidade de fazer isso, viu? Eu tô até esperando pra ver como que vai ser essa última temporada de Stranger Things. Porque eu acho que vai ser um erro se eles fizerem do jeito que eles fizeram das outras vezes, de do nada o episódio lançar 4 da manhã. Tipo... Não lança o episódio 4 da manhã. Pega um horário que as pessoas estão em casa, sabe? Tipo assim, faz um negócio, mano, para as pessoas assistirem ao mesmo tempo. Porque é foda, sabe? 4 da manhã, os influencers que vão fazer vídeo sobre, a gente acorda pra assistir. Mas, porra, e os coitados CLT? O Jean não vai acordar 4 da manhã pra assistir um episódio e ter que se arrumar pra ir pro trabalho, entendeu? Tipo, é foda. E ele vai pegar spoiler ou ele vai ter que largar o celular o resto do dia. Então, eu acho que, pô... Enfim, vou terminar aqui o vídeo que eu já tô até mudando de assunto. Essa é a história da guerra pelo domínio da TV infantil entre Nickelodeon e Disney Channel. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque eu gostei muito de descobrir ele. Eu amei a Fefo. história, como uma surgiu, como foi a outra, como cada uma deu um passo diferente. E eu achei muito interessante e eu espero que vocês se interessem também. Comenta aqui qual emissora fez mais parte da sua infância. Você era Team Disney ou você era Team Até hoje, Nick? né? Eu Acho que todo sempre. mundo sabe, mas pra mim era Disney Channel até o fim. Eu amava demais. Mas eu fui também obcecado por iCarly, Drake Josh, Brilhante Victoria, Bob Esponja, que eu amo. Como eu disse, as duas contribuíram muito. Mas deixa a sua opinião aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, manda pros seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não tiver feito isso. Vai me seguir nas redes sociais também, eu sou @fefocaires. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Pronto. Belezinha? Entendeu, gente? Como é que é? Hoje em dia não tem mais muito isso, né? Mas eu acho que os streamings, eles têm potencial pra fazer um pouco disso, entendeu? Thaís, se eu tivesse um streaming, tipo, se eu fosse dona da Netflix, eu faria, Netflix, vou dar a dica aqui, hein? Eu faria o seguinte, dentro do aplicativo da Netflix, eu colocaria lá ao vivo. Aí tu entra lá e, tipo assim, tá passando alguma coisa, como se fosse um canal de TV. Eu faria isso. E colocaria, tipo, igual era, sei lá, na Globo ou qualquer coisa assim, que, de manhã eu vou deixar passando, tipo, desenho, aí na hora do almoço eu vou passar alguma outra coisa X e tal. Ou até, de repente, meio que ter 2 canais, tipo, por idade, sabe? Fazer um ao vivo ali, né, tipo, com uma
uma programação de idade tal pra idade tal e outra de idade tal pra idade tal, entendeu? Porque, gente, quantas vezes vocês não abrem o streaming e ficam pensando no que vão assistir? Eu faço muito isso, tá? A não ser que eu já esteja assistindo alguma coisa, tipo, eu tô assistindo Etoile do Prime Video. Então, assim, quando eu entro lá, eu já sei o que eu vou ver porque eu estou assistindo essa série. Mas, às vezes, eu não tô afim. Tipo, eu vou sentar pra comer e eu não tô afim de pensar no que eu vou ver. Se tivesse isso dentro dos streamings, gente, eu só ia entrar lá e dar play. E a chance de estar passando algo que eu gosto é enorme. Tanto que até hoje, quando eu tô mudando de canal e eu vejo que tá passando algum filme que eu gosto, eu deixo no filme. Na TV, né? Tô falando na TV a cabo. Eu deixo lá no streaming. Porque tem uma vibe, tem uma coisa diferente. Então eu acho que os streamings deveriam muito fazer isso. Monta uma programação, sabe? Deixa passando ali as coisas que estão disponíveis dentro do streaming. É isso, às vezes a pessoa pode até passar a conhecer alguma coisa porque botou lá no ao vivo, né? Nossa, se interessou pela série ou pelo filme que tá lá passando. Coitadinho, cresci vendo Globo e Cartoon, amava. Eu também, exato, sou apaixonada. É bom demais. Mas enfim, deixem aí nos comentários também se vocês eram mais Disney Channel ou Nickelodeon. Eu, 100% Disney Channel, gente. Falei Nick, eu tinha deixado já um pouco de assistir porque eu via mais os desenhos quando eu era mais nova, assim. Depois não peguei muito essa era, não. Mas Disney Channel aqui, ó. Demais.